E aí, cara, aproveitando essa parte sobre suas opiniões e tudo mais, a gente quer bater num ponto importante que recentemente as redes sociais, né, pegaram e tal, inflamaram sobre essa situação do Zubeldia. Sim. Eu acho que foi, inclusive você falou sobre o ponto de ruptura ali no Twitter. É, a gota d'água ali. Eu era um cara, e assim, eu sei muito bem separar o joio do trigo. Quando eu li as suas críticas, as suas defesas ao Zubeldia, algumas coisas eu enxergava exagerado. Falava, cara, eu não tô vendo isso. Eu achava o Zubeldia um técnico limitado. Mas, obviamente, o problema do São Paulo não é o Zubeldia. Isso é um ponto. Esse é o ponto final que a gente tem que entender. Mas eu queria entender de você, o que você enxergava no Zubeldia, de fato, que você via de diferente. Porque eu via um técnico limitado, que tinha as suas limitações também de bastidor, mas houve não só do seu lado, teve a questão do Arnaldo, o próprio Plihal, que defenderam bastante o Zubeldia. Tem alguma coisa a ver também com o espectro dele como pessoa, ele entendendo o que é o São Paulo, também junta com o profissional? Cara, excelente pergunta. Excelente mesmo, obrigado por ter perguntado isso, porque eu acho que eu nunca falei isso antes. Eu divido o trabalho do Zubeldia em 2 momentos, 2024 e 2025. Pra mim, o trabalho dele em 2024 é irrepreensível, mesmo. Não acho que nenhum técnico faria melhor do que ele fez. Sim. 2025 foi muito fraco mesmo. Só que eu acho que assim, tem que ser cuidadoso com o que eu vou falar, vamos lá. Acho que o Zubeldia mostrou respeito pelo São Paulo que muita gente que tá lá dentro não mostra. Perfeito. Ele respeitava o São Paulo. Ele respeitava a torcida, ele respeitava jogadores, ele não expunha jogador, ele blindava a diretoria, ele blindava o departamento médico, ele não pedia reforço. Então ele respeitava o momento de pindaíba do São Paulo, que é uma permanência do São Paulo. E ele, cara, ele cometeu evidentemente muitos erros. As pessoas estão falando agora, e agora? Fala do Zubeldia com o Crespo jogando muito contra o Corinthians, né? E aí? Um cara até comentou, mano, no meu inbox do meu Instagram, cara, o São Paulo ganhou o jogo, ele falou, e aí, saudade do Zubeldia? Eu falei, vai tomar no seu cu. Aí, cara, porque assim, mano, vai comemorar o gol, vai comemorar, o São Paulo ganhou. Mas o amigo corintiano, né, pô? E meu irmão, meu querido, o editor do meu canal, Felipe Mascari, que tá aqui bancada, ele é demais, o Mascari. Pô, o Mascari, parceiro, trabalha com ele lá. Ele é demais, mano, ele é incrível. Ele é parceiro pra caramba. E ele falou assim, eu falei, cara, o Zubeldia na reta final dele, que foi uma merda. Foi. E não tem como debater, foi uma bosta. Quando o Mirassol foi uma merda, quando o Vasco foi uma merda, quando o Bahia tinha sido fraco também. O Paulista foi ruim, né? O Velo lá. Foi ruim. Velo Clube, Inter de Limeira, foi muito fraco mesmo. Só que nessa reta final, mas aquele lá, cara, de verdade, assim, indesculpável. Não pode tomar 3 gols do Velo Clube. Não pode tomar. Sim. Inter de Limeira também. Mas eu não achava que aquela, em janeiro, fevereiro, quando aconteceram essas derrotas, tinha que cogitar mandar o cara embora depois de 2024 que ele fez. Não, e a estratégia da diretoria, eu já falei isso em outro episódio, a estratégia que a diretoria fez, levando o time lá pra Florida Cup, aí desmembra o time, aí metade viaja. Aí você não dá pra você cobrar o cara também. Cobrar o cara. Aí beleza. Não foi ele que não quis os caras da base eu tô na contigo. Florida, entendeu? Sim. Aí ele é eliminado contra o Palmeiras daquele pênalti mandrake. Aquela mentira. Polêmico pra caramba. Pra mim, um dos maiores escândalos da história do VAR. Ele foi eliminado assim pelo Palmeiras, cara. Então assim, beleza, o Pedro Paulista muito hesitante, mas foi eliminado na semifinal com pênalti mandrake. Isso é um ponto. Na Libertadores, a segunda melhor campanha de todas. O São Paulo nunca tinha vencido 3 jogos fora de casa na Libertadores. Cara, o Talheres, o São Paulo só tomou porrada lá, Foi eliminado aqui já pelo Talheres, 0x0 aqui. O Jardine. 4 atacantes. O Araruna, enfim. O Jardine, o Talheres em 2019... E o Talheres, ano passado com o Carpini, perdeu lá na estreia. Perdeu 3 jogadores e perdeu a estreia. Ele ganhou lá. Aí ganhou do Libertad, que era um time que, porra, meio bicho papão, ganhou. Alianza Lima, que derrotou o Boca, ganhou também. Então, assim, eu achei que tava rolando uma miopia de, tipo, só ver as bostas. Só ver o campo meio vazio. Sim. É óbvio que tinha que melhorar. Aquele 4-2-4 absurdo. O Ferrarese é bom zagueiro e um lateral ok, mas ele é bom zagueiro, cara. Ele é um tremendo de um zagueiro, seleção da Venezuela. O próprio Luciano, cara. Pra mim, o nosso melhor jogador hoje. E, pô, sim, uma posição mal escalado, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo, ele recuperou, resgatou o Alan Franco, que agora tá todo mundo de cabelo em pé se vai renovar ou não. Ele era banco com o Carpini. Era banco com o Dorival. E foi o Rogério que pediu ele. Com o Dorival eu vou fazer um meia-culpa, porque ele era banco do Beraldo. Sim. Mas com o Carpini ele não era... Não era, mas ele era meio que quase moeda de troca. O Boca chegou a fazer uma proposta pra ele. O São Paulo chegou a estudar. Então ele recuperou o Alan Franco, sacou? Então assim, eu acho que o Ferrarese, jogando como lateral direito, foi um jeito de colocar o Ferrarese, mas eu acho que assim... Porque o São Paulo tem um elenco muito desequilibrado, velho. Sim. Muito mal montado.
Eu acho de verdade que ele fazia um trabalho muito honesto. Mas é óbvio que a figura humana dele interferia na minha análise, sacou? Eu achava um cara que respeitava o São Paulo, que gostava de estar ali. O que eu detestava no trabalho dele eram os cartões. Odiava isso, cara. Porque assim, um cartão, beleza. 2, 3, 4, 25, mano. E o jogador, vamos ser sinceros, o cara respeita a figura do treinador na beirada do campo. Com certeza, aquele Marcos Cubeira, puta que pariu, né, mano? Nossa senhora, não vamos falar. Qual que é o desempenho dele? É 20%? Acho que é uma vitória contra o Bahia, é só derrota. Não, e o que ele faz contra o Atlético Mineiro aqui no Morumbi, ele não mexe no time... com a Copa do Brasil, isso, né? Um absurdo. E aquele cartão do Zubeldia foi injusto, foi contra o Goiás lá, depois do final, que ele foi tirar os jogadores do técnico, o juiz deu... Mas ele ficou marcado, depois do 10º cartão ele ficou marcado. Ficou, a cagada dele. Sim. A cagada dele, é óbvio. Eu falei, depois do 20º cartão, eu falei, a partir de agora, tomou cartão é multa, $100 mil a menos na conta, meu chapa. É isso, mano. Se controla, quando mexe no bolso, aí o cara entende. Entendeu, porra? O que eu falava muito, até nas lives pós-jogo, falava o seguinte, cara, o Zubeldia é um técnico que montou um esquema muito bom pra ser reativo, pra ser coadjuvante dos jogos. Quando ele foi coadjuvante contra o Alianza Lima, jogou pra caramba. Contra o Libertad, pra caramba. Clássicos, eu vi o São Paulo jogando bem, apesar de ele não ter tanto bom aproveitamento. Então, quando ele precisava ser coadjuvante, ou seja, pegava um Flamengo da vida, o São Paulo ia bem. Mas, cara, jogar com 3 volantes contra o Sport dentro de casa, ele errou. Então, assim, acho que faltou... Ele perdeu pênalti, bicho. No primeiro minuto ele isolou, faz sentido. No primeiro minuto de jogo, muda o jogo. Mas aí, teve o Grêmio também, o Fortaleza em casa, que empatou. Perdeu pênalti o Ferreirinha, mano. É verdade, teve pênalti também com o Ferreirinha. Mas também eram 4 pontos a mais ali que o Ferreirinha bateu o pênalti, cara, de um jeito indesculpável, fazendo paradinho, o cara... Sim. Esses 2 jogos, ele jogou muito mal. Mirassol e Vasco, pra mim, foi um bicho diferente de Sport e Fortaleza por essa razão, mas mano. O que eu tô falando assim, não tô falando que a culpa seja 100% dele desses jogos. O que eu defendo é, faltava o cacuete dele de entender que ele poderia jogar o time um pouco mais pra cima. Com certeza. Uma ousadia. Com e certeza. aí isso é uma coisa de maturidade dele mesmo como profissional. Com certeza. Mas eu vi gente falando assim, o Zubeldia tem que mexer pra não ter a postura covarde. Meu irmão, com 10 desfalques que ele teve... Covarde não. Pô, porque assim, reclamaram da partida dele contra o Palmeiras na Barueri, que o São Paulo tomou gol no último minuto. Dentro do Porra, nem atacou. Meu irmão, olha o time dos caras. Os caras gastaram 500 milha, bicho. A gente não tem nada pra gastar, Eles estavam ali no ápice pra ir pro Mundial. Isso também, então... Vitor Roque, cara. Tinha 11 desfalques nos jogos aí, os 11 desfalques. 11 desfalques, 6 deles sendo titulares, né? Enfim. E eu acho que assim, o jogo contra o Botafogo no Brasileiro foi bom do São Paulo. O jogo contra o Galo lá foi bom do São Paulo. Então, é lógico que ele fez partidas tétricas, horrorosas, velho. Eu acho, de verdade, eu fiz um vídeo sobre isso. O trabalho acabou contra o Vasco. Porque a derrota contra o Vasco foi diferente até da derrota contra o Mirassol, que faltou perna. Contra o Vasco, o São Paulo não viu a cor da bola. E o Vasco aí deu uma merda. Atropelo. Então, entendeu? Então, assim, aí eu falei, acabou o trabalho. Obrigado por tudo. Lamentando pela figura humana, que eu sempre achei muito legal, muito interessante. Falam que ele, nos bastidores, é um cara sensacional. Não conheço, mas falam que é um cara bacana. Também tem um espectro diferente, o cara que era jornalista e tal. É diferente ter uma figura assim no futebol também, né? Enfim. E ainda bem que tinha o Crespo, hein, mano? Porque eu ouvi muito São Paulino famoso, São Paulino com muito seguidor, os caras falando o Dorival era melhor que o Zubeldia. O Dorival tinha que vir pro lado do Zubeldia. Tá bem pra caralho o Dorival. Vai ser chutado depois de amanhã do Corinthians. Eu acho assim, cara, não acho que seja melhor que o Zubeldia, mas eu acho que ele conhecia mais o elenco ali naquela situação. Eu vou ser sincero, eu defendi a vinda do Dorival em detrimento do Zubeldia naquele momento, porque eu não aguentava mais ver o São Paulo sendo reativo e não propositivo em alguns momentos. É que eu acho que na margem de erro não ia mudar tanto. Eu acho que não ia mudar tanto. O Crespo é um puta técnico. O Dorival foi campeão da Copa do Brasil. Primeiro que foi um alinhamento de planetas. Teve, óbvio, muito mérito. As placas tectônicas se alinharam. O jogo contra o Corinthians da volta, que o Lucas vem. O jogo contra o Palmeiras, gol do Rafinha em casa. Desvia no cara, na gaveta aos 45. Não acontece nunca com a gente. Gol do Caleri de cabeça no mar. Era o Rato, mano. O Rato está um chute que ele não acertou na carreira, aquele chute, mano. Ele acertou lá. O do Nestor não acertou na carreira um chute igual daquele. Então acontece alguns títulos assim, como o Corinthians 2012, aquela merda, Libertadores. O Leicester 2016, acontece. Só que assim, o Dorival também tinha o Ayrton Rato, Galopo, Nestor, Beraldo, Caio Paulista. Ele tinha todos esses caras, mano. Paulista jogou demais, Caio Paulista. Jogou muito, mas ele tinha um elenco numeroso. Não só mais forte, Sim. Rames. Era mais de 30 jogadores. Mais de 30 jogadores. Pega esse time agora, que não tem nem 25 pra compor delegação. Sim. Não sei se é melhorar. Se faltar 3 com atestado, já acabou. Então, não sei se é melhorar mais que o Eu vi muita gente falando merda também, pô, é o pior técnico da história de São Paulo. Pelo amor de Deus, não. Vocês estão de brincadeira. Falaram umas coisas absurdas. Eu posso citar uns 10 piores que ele. Uma lista maior até. Dá pra citar. Dá pra dar uns 15.